Então, olha só, o leite, pessoal, é um alimento que ele foi feito, vamos pensar, não vamos pensar em estudo científico, não vamos pensar em nada, tá? Ele foi feito para o bezerro, certo? Ele foi feito para o bezerro, né? Então, olha só, cada espécie, então, o humano, o bezerro, tem um tipo de proteína nesse leite, porque ele foi feito. E quando a gente estuda o leite, por exemplo, na faculdade de nutrição, quando eu comecei a estudar o leite materno, eu falava, gente, não existe condições de não dar leite materno pro meu filho. Porque é uma coisa, assim, muito sobrenatural de todos os nutrientes que existem no leite da mãe para uma criança, tá? Tudo, desde o colostro, que ele coloniza, né? Todo o intestino do bebê, então todo o sistema imunológico da mãe, nosso sistema imunológico é algo que tem memória, que já teve contato com vírus, com bactérias. Aquilo que levou anos para ela criar, ele passa para o bebê com o colostro, né? Fora que as frações de gordura, de proteína, de carboidratos, ela é perfeita para toda a necessidade de um bebê, né? Falando do leite materno aqui. Então, assim, eu lembro que na época que eu estudei isso, eu falei, gente, não existe condições de eu não amamentar o meu filho. E o meu filho, eu descobri quando ele estava com 4 meses, que ele tinha a alergia à proteína do leite de vaca, tá? E depois eu falo um pouquinho sobre isso, se for o caso, mas não é sobre isso que eu quero falar, porque alergia é uma coisa completamente de intolerância, tá? Então, começando a falar aqui do leite, o leite, pessoal, tem muita gente que faz muita confusão. Fala, ai, doutora, eu tive que parar de tomar o leite, agora eu só tomo leite sem lactose, tá? Então, o leite, ele tem algumas frações, e eu vou escrever aqui pra vocês não esquecerem, tá? Uma é a proteína, tá bom? Uma é a gordura, e a outra é o carboidrato, que são os açúcares, tá? Então, não sei se está ao contrário para vocês, mas ele tem essas 3 frações, tá bom? A proteína do leite de vaca é um tipo de caseína, tá? Essa caseína é a estrutura, olha só, ela é a estrutura do leite, tá? A gente tá falando da proteína do leite. Então, pensa, põe na cabecinha, vai ficar fácil pra vocês entenderem, tá? A proteína é a estrutura do leite. Que na vaca a gente vai chamar ele de caseína, tá bom? É o nome, não é que a gente vai chamar. A gordura, que é algo muito bom do leite de vaca, tá? E nós temos o carboidrato, que é a lactose, tá? A lactose é um açúcar que está presente no leite, inclusive no leite materno. Olha que interessante, o leite materno tem a mesma estrutura de lactose do leite de vaca, tá? Só que o que acontece com o ser humano? Quando a gente é bebê, quem que faz a digestão do leite? Existe uma enzima chamada lactase que quebra a lactose pra gente conseguir digerir esse leite. Vai prestando atenção na historinha, tá? Essa lactase, quando a gente nasce, o criador foi lá e colocou muita no nosso corpo, de um bebê. Então, o bebê tem muita lactase, muita. Só que a partir do momento que ele começa a crescer, tá? A partir dos 2, 3 anos isso começa a reduzir, a partir dos 6 anos isso reduz ainda muito mais. E se o bebê parar de se expor à lactose, o corpo dele vai parar de produzir a enzima, tá? Tudo bem? Agora vamos parar e fazer uma reflexão aqui. Se de fato a natureza criou a gente para consumir, porque assim, tem uma linha que fala assim, olha, você não pode viver sem o cálcio do leite, correto? Se a natureza tivesse de fato preconizado isso, vocês concordam que nós teríamos que ter lactose de forma natural, lactase de forma natural, em produção tão boa quanto a gente teria de um adulto quanto uma criança? Seria normal na natureza o nosso corpo deixar de produzir algo que ele de fato não ia necessitar, que ele ia precisar muito e ele vai parar? Senão Deus não tinha colocado lactase, um montão de lactase lá no bebê. E é tão linda a natureza, porque quando eu lembro quando eu tive o João, que ele nasceu, né? Ele já quis vir pro meu peito mamar. E eu já tinha leite depois do parto, né? Eu não tinha leite um dia antes.
No dia que ele nasceu, já tem leite. Não é assim, sobrenatural? Então a natureza é muito sábia, gente. A gente precisa começar a pensar fora da caixa um pouco, sabe? Repensar. O problema do ser humano é que muitas vezes a gente para de pensar. A gente simplesmente para de pensar, né? Eu vi ali, a gente ouve muitas coisas hoje em dia, então a gente precisa usar o raciocínio, tá? E aí tem gente que fala assim, doutora, eu parei de comer leite e senti melhora XYZ. Você acha que leite é bom pra você? Aí eu tinha uma dor de cabeça crônica, eu tinha rinite, eu tinha sinusite, eu tinha tudo isso. A hora que eu parei de consumir o leite, eu sarei de tudo isso. Você acha que leite faz bem pra você? Essa é a pergunta que eu tenho. Mas se eu parar de comer, eu vou parar de produzir a lactase. E aí, né, porque tem muita gente que acha que quando para de comer, um alimento pode se tornar intolerante a ele. De fato, a lactose, se a gente parar de se expor, a gente vai parar de produzir enzima lactase e vai passar mal mesmo quando comer. Só que fora isso, tem toda uma questão da caseína, tá? Que é a proteína estrutural do leite de vaca, que ela é muito, muito, muito inflamatória para muitos seres humanos. Aí, como é que eu sei, né? A dúvida é, Karen, como eu sei se eu tenho essa intolerância ou não? Bom, tem várias formas de a gente fazer, tá? A primeira, que eu acho a mais, na minha opinião, a mais válida, tira um tempo da sua dieta, tira 2 semanas. Se você tem, todo mundo que tá aqui, que tiver rinite, sinusite, ites, otites, eu sugiro tirar. Por que tem que tirar o derivado, então? Né? Porque o derivado também vai ter caseína, tá? Então, eu sugiro vocês tirarem da dieta 2 semanas, faz uma dieta 2 semanas sem, né? E se vocês melhorarem, é porque leite de fato não é para você. Agora, isso pode acontecer com qualquer alimento, pessoal, tá? Tem sistemas digestivos que toleram super bem, tá? Que não vão ter problemas. Isso é um fator. Tem um outro fator, então, enxaqueca, Jana, eu tiraria, olha, 90% dos meus pacientes que tem enxaqueca, a gente tira, resolve, tá? Eu tinha uma paciente que ela tinha tanta enxaqueca que a casa dela era toda com isso filme. Não tinha um mês que ela não ficava internada no hospital tomando medicamento de dor, por causa de dor de cabeça. Só que ela era muito teimosa, a gente fez um teste de intolerância alimentar. Então, esse é um fator, tá? Bom, falando aqui do leite. Ela fez e aí ela tirou, enfim, voltando lá no leite, tá? Sem contar toda a estrutura natural de um leite, então pensa que se esse leite, a maioria dos produtos que a gente consome, que é de mercado, que ele fica lá numa caixinha, você já abriu esse leite e deixou na sua geladeira, ver quanto tempo ele dura? Vocês já colocaram lá pra ver quanto tempo dura? Que ele não estraga, tá? Outro fator que eu preciso lembrar, como aditivos no meu leite, né? Conservantes. Gente, a lista é longa. Pega um leite aí que você tem na sua casa e começa a ler tudo que tem lá de ingrediente para manter aquele leite de caixinha. Esse é um outro fator, um produto artificial. O outro fator, tá? Para essa vaca dar leite o tempo todo, existem aplicação de injeções para que ela produza. Algum ser vivente dá leite o tempo inteiro se não tem bezerro? Lembra que eu estava falando daquela questão da natureza? Não existe. Então, existe a aplicação de hormônios, existem estudos mostrando que esses hormônios são hormônios que vão para esse leite, tá? E isso pode, inclusive, estar relacionado com alguns tipos de câncer, para quem tem mais predisposição. Porque existe uma ação hormonal que foi da vaca para aquele leite, porque foi um hormônio, inclusive, sintético. Então, não é só a questão da caseína para o leite de vaca, etc e tal, né? Existe todo um contexto que, se você tolera super bem o leite, então você precisa saber de onde vem o leite que você está tomando, né? E se ele é um leite que ele é um tipo A, que ele vai estragar. É muito bom que estrague, viu, pessoal? É muito bom que ele tenha data de validade e que ele estrague. Porque se ele não tá estragando, tem algum conservante lá que tá piorando demais a situação, tá? Então, olha só. Quantas coisas a gente não poderia nos beneficiar. Você vai falar Karen e cálcio, a gente vai chegar lá no cálcio, tá? Eu primeiro vou tirar algumas dúvidas aí de vocês. Tranquilo até aqui? Então, olha só. O que eu quero
orientar você. Se você tem esses tipos de dores de cabeça, sinusite, rinite, é uma questão. Tem muita gente que tem problema digestivo. Agora, existe uma grande diferença entre ter alergia à proteína do leite de vaca e também a intolerância ao leite de vaca, tá? São exames diferentes. Os exames de IgG, que é os de intolerância, os convênios não cobrem, tá? E não existe um exame de intolerância que tem só de um alimento, por exemplo, como do leite. A gente tem que fazer um perfil. Então, existe perfil de exames de IgG para você ver intolerância. Cada vez que você consome um alimento que você tem intolerância, você está provocando uma inflamação no seu organismo, porque o seu quando ele passa para o intestino e passa para dentro da corrente sanguínea, o que seu corpo vai entender? Tá entrando alguma coisa aqui, tá? Que eu não conheço. O seu sistema imunológico começa a atacar e isso provoca inflamação. E existem estudos mostrando que existem mais de 150 sintomas relacionados a essas intolerâncias alimentares, tá? E leite é campeão, pessoal. Todo mundo que eu peço esse exame aqui no meu consultório, assim, eu vou dizer que 80% dos pacientes vêm com leite positivo, tá? Vamos tirar dúvida? Vamos lá. Aí, ó, leite em pó é ruim igual os de caixinha? Meu amor. Toda essa estrutura que eu falei tem, a única coisa que o leite em pó, ele é desidratado, eles tiram a água, tá? Todo mundo que tiver dúvida, manda aqui na caixinha pra mim, pra eu não perder. Depois eu vou lá nos comentários, mas era legal vocês mandarem aqui na caixinha. Não uso leite, mas queijos. Quais queijos e iogurtes devo usar? Tem autoimune, olha só. Então, eu não aparece pra mim o nome, tá? De quem mandou a pergunta quando tá aqui na live. Então, eu não sei quem que mandou, porque tava nos stories. Quem tem doença autoimune tem problema de... É lá no intestino que eu preciso ir. E a primeira coisa que eu faço para meus pacientes de autoimune a primeira coisa, pessoal. Então, duas coisas. Se o paciente tem condições de fazer o teste de intolerância alimentar, eu faço. Se ele come muito errado... como que é seu nome, minha querida? Então, olha, se você come muito errado, vamos supor que a sua dieta é uma dieta muito pró-inflamatória. Você come comida industrializada, toma refrigerante, come fritura. Se esse é o seu perfil, eu aconselho você começar a comer comida de verdade, né? Começar a comer uma comida mais natural. Cris. E aí, Cris, começa a diminuir esses alimentos que têm mais chances de inflamar, como o glúten, né? Como a proteína do leite e açúcar, e ir para uma dieta mais limpa. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, eu amo pedir exames de intolerância alimentar. Por quê? Porque autoimune, pessoal, não tem qualquer nome. Existem mais de 50 doenças autoimunes existem, tá? E o mecanismo é o mesmo. O que acontece? Você consome um alimento, o corpo interpreta aquilo como se fosse um vírus, uma bactéria. Ele não enxerga aquilo como comida e o seu sistema imunológico começa a reagir. Lembra aquele processo de inflamação que eu falei? Esse processo de inflamar, vai fazer com que o sistema imunológico fale, gente, tô muito sobrecarregada. Igual quando a gente recebe, por exemplo, mensagens, né, do celular, 300 mil, aí bravo, vai ficando maluca, aí ele vai ficando doido e vai começar a atacar os órgãos do corpo. Esse é o mecanismo. Então, o que acontece? Eu faria um teste de intolerância. O queijo e o iogurte, eles têm caseína. Se você for intolerante à caseína, vai dar problema do mesmo jeito do leite, tá? Tem alguns queijos que são mais maturados e mais curados, que eles têm uma porcentagem bem menor, tá? Então, por exemplo, o queijo da canastra é um queijo muito, muito bom, né? Os piores queijos para quem tem intolerância é igual meia cura, Paula, acabei de falar. Os piores queijos para quem é intolerante é ricota, queijo branco, e geralmente a gente associa isso com os melhores, né? Mas eles são leites com mais lactose e mais caseína, tá? Os leites mais maturados e mais curados, eles têm uma menor quantidade. Então, se você tiver tolerância, são os que a gente consegue usar, entendeu? Tá bom? Eu acho que valeria muito a pena fazer um teste de intolerância alimentar. Lácteos e queijos podem causar constipação? Podem, tá? É mais comum para quem tem intolerância que cause diarreias.
ou uma inconsistência intestinal. Por exemplo, tem dia que a pessoa tem diarreia e tem dia que ela tem prisão de ventre, tá? Isso é muito característico de quem tem intolerância alimentar, tá bom? E lembra, pessoal, que as intolerâncias alimentares não é somente de leite, tá? A gente tá falando do leite, que é o tema da live. O leite tinha outras questões além da intolerância alimentar, que é o que eu queria deixar aqui. O que vocês acham, ouvindo tudo que eu falei? Colocando na balança, vale a pena? Vocês acham que vale a pena, né? Porque tem gente que consome leite todo dia, né? Olha, o leite de cabra, ele tem um processo inflamatório muito, muito, muito parecido com o de vaca, tá? Agora, o tipo de búfala, que é um tipo de caseína diferente, geralmente tem uma tolerância melhor, tá? Até laticínios de búfala, pra quem gosta muito, pessoal, tá? Leite de soja, pra quem tem enxaqueca, é ruim? Olha, se soja for ruim pra você, sim, tá? Soja não é... Débora, pelo amor de Deus, Débora, tira isso, meu amor. Pode ser que isso que esteja te inflamando desse jeito. Tem alguns de vocês que eu já conheço aqui, né? E leite vicia. Sabe de uma coisa? Quando o João teve aquele diagnóstico de... Eu mamei no peito da minha mãe até 4 anos de idade. E depois fui criada com muito, muito, muito leite. Pessoal, se eu contar que a minha história... Hoje eu tava falando para um paciente que até os meus 17 anos eu tomava 1 litro de Coca-Cola todos os dias. Comia hambúrguer, fritura, todo dia. Não comia comida, pessoal. Eu não sei como eu tô viva, né? Pra vocês verem como que o corpo é algo assim. E quando o João nasceu, e eu nem estudava a questão do leite, porque eu falava assim, quer saber? É só pra quem tem intolerância. Por quê? Porque era uma forma de eu evitar olhar para aquilo que eu gostava tanto e ter que tirar. Mas olha como que é Deus ou o universo, eu não sei o que vocês podem chamar disso. Quando o João nasceu, ele começou a ter muita cólica intestinal, muita cólica intestinal. E aí, a gente teve que fazer o teste de tirar a proteína do leite da minha dieta, porque ele mamava no meu peito, né? Só que, pra quem não sabe, alergia é alergia, né? Então, alergia eu não posso encostar num traço de leite. Se a pessoa passou uma faca na manteiga e vai passar no meu... Então, não dava. Eu tive que fazer uma dieta extremamente restritiva de leite. E eu me lembro o quanto eu fiquei com um pouco de depressão, gente, quando eu tive que parar de tomar leite. Eu esquentava o leite, porque eu tomava um copo de leite todo dia antes de dormir. E ele é precursor de serotonina, né? Ele tem triptofano. Então, o bem-estar que ele causa não é da nossa cabeça, sabe? Ele acontece quimicamente mesmo. Por isso que é tão desafiador tirar. E quando você passa por um leite vegetal, o leite vegetal não tem esse mesmo mecanismo. Então, é igual tudo que a gente vicia mesmo, tá? Uma dependência química igual de açúcar, igual de farinha e tudo mais. E eu lembro que teve um dia que eu esquentei o leite no micro-ondas, assim, e cheirava de tanto que eu amava aquilo lá, né? E só que assim, quando eu coloquei na balança, né, eu tinha a possibilidade de tirar ele do meu peito, porque qual que é o desafio de uma criança que tem a alergia? O desafio é que você não pode comer fora da sua casa. Então eu ia para restaurante e parei de comer, eu só comia comida feita na minha casa e não entrava absolutamente nada de leite e derivados, não tinha condições, eu só viajava pro lugar que deixava eu levar minhas marmitas. Foi assim, 1 ano e 3 meses, eu lembro, né? E o que aconteceu nesse período, né? Aconteceu, pessoal, que eu habituei. Então, toda mudança, tudo aquilo que a gente tem que mudar na nossa vida, pensa na coisa que você mais ama na sua vida e que você tem que mudar. A gente tem uma resistência mesmo. Por quê? Porque a gente acha que a gente não consegue ser feliz sem aquilo. Né? É um tipo de dependência, porque são coisas que nos trazem prazer. No caso do leite, eu acredito que no meu caso, eu devia ter uma questão muito afetuosa com o leite, porque eu mamei muitos anos, né? E o leite tem toda essa questão química que vai aumentar minha serotonina e vai me trazer uma sensação de bem-estar, né? Então tem gente que odeia leite, mas para quem ama leite, pode colocar aí, é isso que a gente sente, né? Quando toma leite, é muito delicioso. Então foi bem desafiador. Só que quando eu parei, quando passou um tempo, quando o João que ele foi fazer a reintrodução alimentar dele, que ele parou de sair do meu peito, comecei com traços de leite, enfim, teve toda uma história. E aí, eu desabituei, sabe? Eu não fazia mais questão, não sentia mais saudades. E hoje, quando eu tomo alguma coisa com leite,
Se eu tiver um pouco mais sensível, eu passo mal. Então, o que eu senti de melhora? Minha, e não sou intolerante, já fiz teste de intolerância alimentar, eu não tinha problemas de saúde que eu achasse com relação ao leite, mas eu acredito que no meu caso em particular, tá bom? Que eu vou dizer que o meu caso é mais a exceção, porque muitos de vocês que estão me assistindo, ou tem, ou conhece alguém que é intolerante e que se tirar vai mudar a vida, tá? Só não vai mudar a vida no começo porque tem essa parte da resistência, né, de sentir falta, mas é sobrenatural. Então, eu passo um pouco mal, mas eu senti uma melhora na minha pele, né? Eu senti uma melhora na textura, enfim, no cansaço, distensão abdominal, né? Que às vezes eu tinha, não tenho mais. Então, assim, quando eu consumo, eu de fato sinto, tá? E aí, quando eu sei que eu vou abrir uma exceção, eu sempre levo um poolzinho, eu tento, né, ter comigo assim um pool de enzimas digestivas, tá? Que é pra minimizar o dano. Tá bom? Mas não dá pra colocar esse alimento todo dia na minha rotina mais, né? Eu evito. Então, quando eu for usar, eu uso búfala, que eu me adapto super bem, tá bom? Então, tem gente que tolera. O problema, eu penso que se você pega uma pessoa com intolerância, que consome demais, por exemplo, o caso da Débora, se ela for intolerante, ela toma 1 litro de leite por dia, não é só tudo que o leite, caseína, mais lactose faz, né? Tem todas essas químicas que tá entrando dentro do seu sistema e que pode estar acarretando muito da sua vida. Como que eu faço, doutora? Né? Alguém me perguntou aqui, eu vou para sua pergunta, como é que eu faço? Soja, pessoal, eu não acho um bom substituto, tá? Eu não acho um bom substituto, por quê? Porque soja, ela vai mexer com a nossa parte hormonal. Então, usar diariamente produtos de soja, eu de verdade não recomendo, tá bom? Eu não tomo leite porque detesto leite. O que substituir? Então, não tem que substituir, né? Você tem que comer bem. Você tem que comer bem. Verduras, legumes. Você sabe que uma colher de gergelim, uma colher de sopa de gergelim, tem a quantidade de cálcio de que um copo de leite inteiro tem? A gente tem um teste aqui na clínica que ele testa o cálcio. É muito raro eu pegar um paciente com deficiência de cálcio, tá? Agora, vitamina D com K2, praticamente todo mundo vem sem, né? Vocês estão tomando sol? Tá tão preocupada com o leite por causa do cálcio e não toma sol. Sabe uma coisa que precisa para você, para o seu cálcio ser absorvido pelo seu osso? Exercício físico, né? Atividade física faz com que o cálcio que você consome vá lá pro seu osso. Observe os lugares que não consomem leite, tá? Teve um estudo que eles fizeram numa população que não consumia leite, era o lugar que menos tinha fratura óssea, né? Então a gente precisa prestar atenção, certo? Então é comer verduras, legumes e tudo mais, né? Ana, lácteos e queijo podem causar dores articulares na menopausa, não só na menopausa, quanto qualquer período da vida, se você for intolerante, tá? Dor articular é um processo inflamatório, tá bom? Dor articular é um processo inflamatório, que pode ser do leite, mas também tem muita relação com o glúten, tá, Ana? Então, a minha sugestão é, tira o leite, tira o glúten e coloca cúrcuma, tá? Cúrcuma é um baita anti-inflamatório, cápsulas de cúrcuma é um baita anti-inflamatório. Existem produtos prontos, mas assim, não vai adiantar você só consumir o tempero para ter essa ação terapêutica mais anti-inflamatória. Vale muito a pena manipular junto com a piperina, tá? Aí as doses vão depender muito de cada paciente, mas eu particularmente tomo 500 miligramas todos os dias, tá? A cúrcuma, o ômega 3, eles são sensacionais para isso. Mas não adianta só dar a cúrcuma e manter uma dieta que tá te inflamando, tá bom? Ah, que linda! Então você ainda tá com dores, né? Então procura. E se você tiver a possibilidade, faz um teste de intolerância alimentar, tá? Faz um teste. Existem perfil com 49, com 59, com 200, com 200 e cacetadas alimentos, tá? Eu gosto muito de 200 alimentos porque nesse de 200 alimentos, eles diferenciam os tipos de proteína de leite. Então lá eles vêm cabra, ovelha, búfala, eles testam todos, tá? Eu acho isso muito legal, tá bom? Leite de saquinho, mesmo problema, tá? Mesmo problema.
Existe uma forma de reverter, diminuir a intolerância à lactose e virar intolerante do nada. A gente acha que é do nada, né? Mas não é do nada, tá? Existe sim uma mudança fisiológica. Claro que quanto mais idade a gente tem, mais intolerante a gente vai podendo ficar, porque o nosso estômago não tem a mesma capacidade às vezes de digerir os alimentos de uma forma geral, tá? E é aquilo que eu falei, gente, a lactase, ela não tá presente para sempre no nosso organismo, né? Faz um teste. Para de comer abobrinha e chuchu, fica aí 1 mês sem comer. Aí quando você voltar, vê se você passa mal quando você voltar a comer. Não vai passar mal, né? Aquilo que você parou de comer e você se sente bem, quando você volta, você se sente muito mal, parece que você piorou a sua intolerância, é o seu corpo. Pensa numa sala suja. Suja, cheia, pensa. Agora para um pouquinho, põe essa cena na sua cabeça. A sala tá suja, cheia de lixo, aí você vai lá e deixa cair um copo de café. Aí você vai falar para sua funcionária, ou você vai lá, nossa, deixa eu limpar o café, né? É até difícil achar onde tá o café. Agora pega uma sala limpa e derruba esse mesmo café. Esse café vai ter um destaque na sujeira, assim, de forma absurda, tá? É o que acontece com o nosso corpo quando a gente para de comer um alimento que a gente é intolerante, né? E aí, o que acontece? Quando a gente volta a comer, o corpo avisa, olha, gente, isso aqui não dá mais pra mim. Sabe igual relação? Vamos fazer um paralelo. Imagina uma relação tóxica. Você tá com a pessoa te faz mal. Você acha que ela te faz mal, um pouco mal. Aí você termina, você fica um tempo sem, aí você acha que aquela pessoa te faz falta, você ficou 1 mês sem. Quando ela volta, ela não volta pior, ela volta do jeito que ela era. Só que agora você ficou um tempo sem, você sabe o que é ser livre, né? E aí aquela pessoa volta e você fala, gente, como que eu fiquei? Tá me fazendo mais mal do que... Você entende? O processo é muito parecido, pessoal. É muito parecido, tá? Então, se você tira um alimento da sua vida, você se sente melhor, você não tem que ter dúvida de que isso não é pra você, tá? Tá bom? E aí você pode usar, Karen, nunca mais, eu tenho intolerância, nunca mais, né? Eu vou dizer o que a gente pode fazer pra melhorar, tá bom? Deixa eu ver, alguém fez essa pergunta? Deixa eu ver, alguém fez essa pergunta? Se era pra sempre. Teve alguém que me mandou essa pergunta, eu não tô achando, né? Aqui, olha, se existe essa forma de reverter, então é aqui mesmo. Como que a gente pode minimizar, reverter? Eu não diria pra você consumir esse alimento todos os dias da sua vida pra sempre. Não tem porquê, tá? Mas se você pegar um ambiente inflamado e começar a tacar gasolina, é isso, tá? Mas você tira do seu dia a dia. Usa, por exemplo, uma mussarela de búfala sem lactose pro seu dia a dia e não todos os dias, pessoal. Tem coisa que se a gente descobre que não é pra gente viver com aquilo, a gente precisa se abster. É maturidade o nome disso, né? A gente tá vivendo uma epidemia de pessoas sem maturidade. O que é maturidade? Você fazer o que é certo, independente de você ter vontade, não é? Se você sabe que alguma coisa está te matando, está te inflamando, ao ponto de te levar a ter uma doença autoimune, ao ponto de te levar a ter enxaquecas direto, ao ponto de te levar a ter TPMs, de você se sentir fadigado, de você se sentir letárgica, ao ponto de você sentir o seu estômago alto, diarreia, ao ponto do seu físico tá tendo todos esses sintomas, porque você não consegue ficar sem um alimento, peraí, né? Quantos anos a gente tem? Né? A gente vai esperar alguma solução mágica, isso não existe. Agora, o que você pode fazer? Tira do seu dia a dia, tá? Desinflama esse organismo. Ó, os melhores do universo, o melhor do universo, para quem tem todas as possibilidades financeiras, faz um teste de intolerância alimentar, se priva dos alimentos que vierem intolerantes por 90 dias. Pega uma fase da sua vida que você vai se comprometer a tirar aqueles alimentos por 90 dias. Por quê? O seu sistema imunológico vai esquecer esses alimentos por um tempo. Tem intolerância que a gente acaba adquirindo porque a gente come muito errado, o intestino vai ficando muito vazado e a gente vai inflamando com tudo, tá? Isso acontece. Essas intolerâncias, de fato, algumas são bem transitórias, viu? Bem transitórias. Quem me perguntou tá aqui? Se tiver, me dá um oi, porque eu gosto de falar você com o nome, tá? Então, o que acontece? Quando você se abstém desses alimentos que tá te inflamando por um período, e é bem legal aí
tratar esse intestino, né? Em alguns casos, colocar glutamina, que ajuda a fechar um pouquinho as fendas, entrar com couro, com ômega 3. Tem várias coisas que a gente precisa se atentar, tá bom? Precisa se atentar às enzimas digestivas, se você tá produzindo ou não. Aqui no consultório, a gente tem todos esses exames para quem tem esses problemas. Eu acho muito válido o investimento, gente. Porque tudo bem, tem gente que fala, Karen, é muito caro, mas eu não sei quanto que vale a sua saúde, né? Tem hora que a gente gasta dinheiro com outras coisas, mas eu creio que saúde é algo que a gente precisa aprender de verdade, gente, priorizar, porque eu ouço as falas dos meus pacientes muito, sabe? Hoje acabou de passar uma paciente aqui que ela falou assim, Karen, ela veio com muita TPM, né? Ela ficava enlouquecida, ela comia biscoitos e biscoitos, muito doce, ficava irritada, quase se separava toda a TPM. Ela falou assim, veio pra mim mês passado e eu nem sabia que ia me vir. Eu não tive uma cólica, eu não tive um transtorno. Gente, isso tem preço? Não sei se tem preço pra vocês, mas assim, bem-estar e saúde não tem preço. A gente precisa mudar a nossa chave e de verdade pensar em investir na nossa saúde. Sabe aquele dinheiro que a gente gasta com coisas que a gente às vezes nem é? O que é mais importante que a nossa saúde? Eu faço essa pergunta pra mim. O que é mais importante do que minha saúde? Né? Poucas coisas na nossa vida, não é verdade? Então, eu acredito que a gente investir o nosso tempo, os nossos recursos, com relação à nossa saúde, é o mínimo que a gente tem que fazer. A gente gasta mais tempo decidindo qual é o episódio no Netflix que eu vou, do que tempos para aprender e cuidar da minha saúde. Doutora, eu não tenho tempo de fazer tal coisa. Será que é realmente falta de tempo? Eu não tenho essa prioridade, né? Priorizar a saúde é um valor, gente. É um valor que só você pode querer. É só você que pode querer seu bem-estar, né? Se você for esperar ajuda de terceiros, você tá num caminho muito errado, porque todo mundo vai virar pra você e falar assim, agora você tá ficando radical. Agora você tá ficando bitolada. Você nem precisa, olha como você é magra. Nem precisa ser tão assim. Mas de novo essa coisa. Então assim, se você for esperar terceiros, lugares pra te ajudar, companheiros, né? Vai ser difícil. Isso tudo poderia ajudar? Poderia, mas esse mundo perfeito que a gente fica sonhando, ele não existe. Existe algo que a gente pode fazer por nós, que é todo dia tomar uma decisão de ser um pouco melhor. Eu compartilhei um post de uma médica que eu conheci esse final de semana, eu gostei muito, ela colocou lá, comer um pedaço de bolo é melhor do que nenhum, do que não comer 2, né? Então, algumas pequenas mudanças já pode ajudar a gente. Se a gente for melhorando 1% todo dia, essa tem que ser a nossa pergunta de manhã. Hoje eu vou melhorar 1% ou vou batalhar 10%? Né? Então, a gente precisa ter maturidade, né? Então, assim, quando você faz essa limpeza, quando você fica esse período de 3 meses sem esses alimentos que te inflamam, doutora, eu não tenho condições financeiras mesmo de fazer um exame desse, né? Então, você tira aquilo que você já sabe que faz mal. Açúcar, farinha, não tem nada de nutritivo nessas coisas. Tira do seu dia a dia, pelo menos, gente. Tem gente que acorda, o café da manhã já é muito inflamatório. Cereais de manhã com leite, não dá, entendeu? Não dá. Então, escolhe qual refeição você vai se comprometer, pelo menos isso. Imagina se toda vida que a gente tivesse problema com dieta, a gente melhorasse alguma coisa todo dia, o quanto que a gente já não estaria diferente sem nem sentir, né? Seria muito, muito bom, né? Então, olha só, pessoal. E aí, o que você faz? Você estando bem, você já desinflamou? Seus sintomas desapareceram? Então tá, então agora você vai descobrir o que de verdade faz mal, porque na hora que você comer o que te faz mal, você vai sentir. Os leites vegetais, meu amor, é uma história completamente diferente, tá? Por quê? Porque qual é a composição dele? É o que tem lá na caixinha, né? Então o leite de coco, ele é feito do coco. Se ele não tiver esses conservantes, tem várias marcas muito legais, eu sempre compartilho. E são leites que dá pra você fazer em casa, porque comprado realmente ele é mais caro, né? Eu compro, mas eu uso muito pouco. Por que eu uso um pouco de leite vegetal no meu café? Pra eu não precisar adoçar. É um jeito que eu achei. Então eu compro da tal da castanha. É R$20, R$25 uma caixinha, eu acho bem caro. Dá pra você fazer leite de coco na sua casa, que é bem também tranquilo. E aí eu ponho um pouquinho daquele lá, não preciso usar açúcar e pra mim dá tudo bem. Então os leites vegetais, os que eu sei que não dá problema pra praticamente ninguém, tá? Que é muito raro ter problema. É o leite de aveia e o leite de coco, tá? Amêndoas, castanha de caju, pará. Se você tiver muito inflamada, as oleaginosas também podem inflamar, tá bom? Às vezes você troca. Vai ter toda uma questão de melhora, porque não vai ter aqueles hormônios, não vai ter tantos conservantes, tá? Esses leites são mais tranquilos. Mas você pode começar a inflamar com oleaginosa se o seu intestino estiver muito permeável,
tá? Tá bom? Se eu pulei alguma dúvida, manda lá na caixinha, tá? Eu já vou voltar ali nos comentários. Karen, quais os principais alimentos seriam interessantes para fazer o teste de intolerância? Ana, geralmente os testes de intolerância, ele já vem com um kit, é um perfil que você não escolhe os alimentos, eles já vêm prontos, tá? Então, qualquer exame, porque tem a partir de 45 alimentos, o de 45 ele já vai ter os principais ali, que é o que vem muito. Vou te falar da minha prática clínica, tá? Os exames que eu pego aqui. Ovo, que é um super alimento, mas que pode inflamar muito algumas pessoas, tá? Ovo, leite, glúten, e aí ele vem vários outros. Então, o mínimo que dá pra fazer é esse de 45 alimentos, tá? E eu acho que o maior que eu já vi foi de 280 alimentos. Tem um perfil que eu mais gosto de indicar para meus pacientes, são de 200 alimentos. Por quê? Porque ele vem todos esses, e o que diferencia ele desse kitzinho menor é que ele vem para quem gosta muito de laticínio, ele vem lá as proteínas dos leites que podem fazer não tão mal. Então, ele vem um perfil de leite de búfala, né, de cabra, esses outros que eu falei, eu acho que é muito interessante, né? Pode fazer, Sheila, de leite de coco com aveia junto, pode fazer. Eu vou depois procurar, depois da live eu vou compartilhar aqui a receita, tem lá no meu Instagram, tá? A receita de leite de coco. É muito fácil, pessoal. É só pegar o coco fresco, bater com água quente. Então, você vai pegar um coco, colocar no liquidificador, cobrir o leite com a água, bater, coar, e aquilo é o leite de coco, tá? Só que, pessoal, pra quem nunca tomou leite vegetal, tem cor de leite, cara de leite, tá? Mas não tem gosto de leite, tá bom? Eu não quero decepcionar você, tá? Porque de fato não é leite, tá bom? A gente dá um nome, porque ele parece leite, mas não é, tá bom? Então é um outro alimento. E que tá tudo certo se você entrar com a mentalidade, né? Com essa mentalidade, tá bom? Dá pra fazer bolo, por exemplo, com leite de coco? Dá! Inclusive, sabe o que eu amo fazer? Quando você coa o coco e aperta lá na peneira, ele vai ficar um bagacinho. Aí eu ponho aquele bagacinho do coco, que é a farinha do coco, eu coloco no forno meia hora e virou uma farinha de coco. Aí eu pego cebola, tomate, um pouquinho de manteiga derivado de leite, tá? Mas ela, pra quem tolera bem o leite, ela é um ok alimento, tá bom? Se você não tolera, você pode usar uma ghee. A ghee é melhor, tá? A ghee, inclusive, tem uma ação intestinal muito positiva por causa do butirato, tá? É uma gordura que vai ajudar no nosso microbioma intestinal. Ele é bem anti-inflamatório, tá bom? Eu também gosto muito, viu, Dri? Eu também gosto muito desse leite. E gosto também do Silk. O Silk, o sabor é muito bom, a composição não é tão boa quanto da tal da castanha. Ele tem um componente lá que não é tão aceitável, mas perto de tudo que a gente tem, ok. E o sabor dele é bem agradável também. Tem leite vegetal que não dá pra tomar, viu, gente? Tá? Então, quando você experimentar, tenha isso na mente, ó. É algo que eu tô usando ou transitório, ou pra, por exemplo, dar uma quebra no café, né? Os valores dos exames vai depender do laboratório. Aqui a gente tem sim, tá? Ele vai variar em torno de... Eu acho que não é barato, não. É de R$800, um perfil pequeno, até uns 1.500, um perfil maior. Mais ou menos isso, tá? E dá pra parcelar, os laboratórios parcelam, mais ou menos só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Aí você fala assim, ah, Karen, eu fiz um teste de intolerância à lactose, deu positivo. Tem paciente, gente... Não sei se você que tá aí já fez isso com a sua nutricionista ou comigo até. Mas não foi um paciente ou outro. Teve paciente que veio com toda a parte clínica, tá? Se vocês quiserem, eu posso pegar um de vocês aí e a gente bate um papo agora no final da live pra passar a parte clínica e eu vou dar todo um parecer, tá bom? Quem quiser, e manda uma solicitação que eu chamo. Deixa eu pegar água, gente. Essa paciente... Ela tinha toda a parte clínica muito inflamatória. E eu falei pra ela, olha, pelo diário alimentar dela, eu falei, você deve estar inflamando com a proteína do leite e tal. Ah, não vou parar, doutora. Eu só vou parar se vier no exame. Aí veio o exame. E o exame veio positivo pra leite. Aí ela ficou tão nervosa. Ela falou, eu quero um teste de intolerância de lactose. Eu falei, olha, entenda uma coisa, né? Se a caseína deu presente, não adianta...
mesmo que a lactose vier negativa, você vai estar inflamando com leite. Não, doutora, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Foi. Fez o teste de intolerância. Gente, para fazer o teste de intolerância à lactose, para quem nunca fez, você tem que tomar uma quantidade de lactose absurda e esperar ver o que acontece no seu corpo. Ela começou a ter diarreia. Do dia que ela fez exame, ela ficou 3 semanas com diarreia. Então, ela era uma paciente que tinha intolerância à caseína e intolerância à lactose, tá? E olha só, essa intolerância à lactose, ela é um pouco mais simples, porque se você tomar, né? Oi, Nandinha, já chegou, lindona? Se você tomar uma lactase, que é a enzima... Quando você compra um leite sem lactose, sabe o que ele tem? Essa enzima que chama o quê? Lactase, que vai quebrar aquela proteína do leite, né? Então, ela vai melhorar a sua digestibilidade, entendeu? Ô, querida... ela vai melhorar a sua digestibilidade quando é só a lactose. Então, o que eu faço, né? O que eu recomendo para os meus pacientes que vão viajar, que vai ter contato, porque a vida, gente, ela é real, né? A gente tem que usar a regra de 80-20 ou 90-10 para cada caso. Então, assim, vai ter aqueles momentos que você não vai dar conta e vai ter que ter contato com aquilo e vai passar mal. Então, usar um pool de enzimas digestivas com lactase pode minimizar esse mal-estar. Mas você tá se inflamando da mesma forma, mas com menos sintomas, entende? Isso pode amenizar, tá bom? Deixa eu ver, Karen, quais principais... então, esse eu já respondi. Aqui, ó, esse leite tipo A2, Su, você tá aí, Su? A Suca mandou lá nos stories, né? Esse aqui eu já respondi, ó. Pode sim causar, tá? Não só o leite, mas qualquer alimento que você tenha intolerância, tá bom? E fala um pouco do leite A2, que é o da búfala, por exemplo, que eu vou dizer por experiência clínica. Muitas pessoas não inflamam com ele, e é uma super saída, tá? Porque ele é mais parecido com o leite de humano. A estrutura química dele é menos inflamatória para um humano. Se você encontrar uma ótima fonte desse leite, né? Por quê? Porque tem toda aquela outra questão que está envolvida que não é só a caseína. Olha como é complexo, né? Tem os conservantes, tem como esse animal foi criado, né? Se ele tomou aquele tanto de injeções que eu falei pra vocês, a gente não sabe. Então, se ela for de uma fonte orgânica e ele for um leite envasado e tudo, eu acho que é uma ótima opção, tá? Pra quem não consegue mesmo ficar sem ou quem gosta muito, ou pra usar nos eventuais, né? Aí valeria muito a pena, tá? E aí poderia usar também os laticínios de búfala, igual eu falei. Tá bom? Posso chamar um de vocês, pessoal? Ó, aí, Rosemary, quem quer que eu chame? Eu vou, tá lá, né, nas solicitações, eu vou pegar aleatória, tá? Aí a gente bate um papo e eu posso dar uns conselhos aí. O leite light é a mesma coisa? É a mesma coisa, porque você pensa que a estrutura do leite é que causa todos esses problemas. Tudo bem, Bi? Tudo jóia? Entende? Que é a estrutura do leite que causa essas mesmas coisas, né? Então vamos lá? Deixa eu ver. Quem que eu vou chamar pra gente finalizar aqui a live com essa pessoa? Vamos lá. Ó, tem 3 pessoas solicitando aqui. É isso? Vamos ver se está quem eu tô chamando. Oi? Oi, oi. Tudo bem? Tudo bom? Eu que mandei a pergunta, eu que sou a Cris que mandei a pergunta, que Você fala, acho que foi a primeira pergunta. você fala da onde, querida? Brasília. Brasília, que legal. Isso. Bem-vinda. Me conta seus Obrigada. temas aí. Como é que eu posso te ajudar? Então, na verdade, eu tenho tireoidite de Hashimoto desde 2000. E hoje eu tô com 43 anos e eu fiz uma reeducação alimentar nos 2 últimos 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio. E eu Ah, eliminei 21 quilos só através da alimentação, adicionei exercício depois, né? Então eu tenho tentado e eu tenho mantido esse peso e essa reeducação, essa nova vida que eu adquiri nos últimos mais ou menos 16 a 18 meses, quase 1 ano e meio, mais ou menos. E no início desse processo eu me apaixonei tanto que esse ano eu me formo em nutrição. Eu olha entrei que na legal. faculdade de nutrição, então foi tudo junto. E Isso por que que eu acontece. te pergunto? E por que que eu te perguntei até sobre o queijo? Porque
O leite já há muitos anos que eu não, mas há muitos anos mesmo. Eu já não gostava puro, punha outras coisas, então eu eliminei ele da minha vida há muito tempo. Mas derivado, e aí sim, né, com isso tudo eu fui. Então hoje eu praticamente eu uso canastra, uso um parmesão de qualidade, então eu prezo muito por isso. Mas ainda para mim é um alimento que fiz teste de intolerância à lactose, deu, e eu nunca tive sintoma. Assim, Olha, sabe, aquele de ai, passar mal, não. Mas por ser, né, alimentos inflamatórios, faço uso da cúrcuma e alguns outros por conta das suas lives, assisto todas desde que eu conheci por uma live que você fez para você saber quanto tempo, com a doutora Ju. Eu estava assistindo a live dela e você, olha, acho que mas tem um tempo, e aí desde na então, pandemia, foi no dia do meu... daí desde então eu te sigo e admiro muito, assim, e de verdade, não só como profissional, mas como pessoa, algumas dúvidas que eu tinha, eu mando para você, você responde, eu acho. Agradeço por todo esse carinho que você tem e Obrigada. profissionalismo. Então, o que eu queria? Eu queria ajustar ainda melhor essa parte inflamatória. Então, eu faço uso da cúrcuma. Eu já usava como tempero, né? Mas eu lembro uma live sua que você falou, olha, por mais que você use, invista numa cápsula de qualidade, faça manipulação. Então, eu fiz toda essa parte. A glutamina também, comecei por conta de uma das suas lives. Então, eu fiz toda aquela... como é que fala? Aquela... Esqueci o nome do intestino, que você fala, modulação, para tudo certinho, probióticos. Então, mas ainda eu queria mais, quando eu vi a sua live, eu falei, para mim ainda eu acho que é um probleminha, talvez a quantidade desses queijos, mesmo em qualidade. O sintoma que você mais tem é dor articular ou Não, não? não tenho, não Dor tenho, articular. Você não. tem algum tipo de sintoma inflamatório ou só tiroidite? Eu tenho hipotiroidismo, mas só Tá, tirei, né, desde a mesma época foi descoberto, tá. mas não tenho mais nenhuma outra. Os corpos estão muito altos, não? Não, não, tá bem regulado, Estão desde que inflamados. eu E você tá assintomática. tô assintomática. Eu vou Eu tomo, né, a, a Então, provavelmente quantidade que eu preciso. fazendo mal, tá? Tá. E assim, quando a gente está inflamado, o corpo vai trazer sinais. Se você quiser ter absoluta certeza, né? Porque eu penso que tem um perfil de pessoas que quer ter certeza que não tá fazendo mal. Mesmo que tiver num grau silencioso. Porque olha só, você emagreceu, tem disposição, não tem? Tenho, bastante. Física tá com saúde intestinal. Os seus sintomas clínicos não tá de uma pessoa aparentemente inflamada, pelo menos é um pouco superficial que a gente está conversando aqui, mas Uhum, aparentemente você não está inflamada, né? uhum, Então, eu não veria a necessidade de você cortar 100% aí da sua vida, porque esses tipos de queijo, ele tem uma quantidade, até pelo processo de fermentação dele, ele tem uma quantidade de lactose e de caseína muito mais baixa, tá? E tá. tem seus benefícios. Então, não é uma Uhum, coisa de entrar num terrorismo. Então, talvez essa fase da sua vida não esteja te fazendo tão mal. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque aí tem que acender uma luz. Quando a gente tem uma doença autoimune, significa que nós temos inflamações, certo? sim. E a probabilidade de a gente ter uma outra doença autoimune aumenta em 80% quando a gente tem uma. Por quê? Né? A gente pergunta por quê? Óbvio, se ela começou por uma razão, que é uma inflamação que começa lá no intestino, o mesmo gatilho vai desencadear todas as outras. Ok. Então, precisa ter sempre uma atenção redobrada em toda aquela parte sistêmica inflamatória. Então, como é que tá a sua proteína C reativa, a sua ferritina, né? Os seus níveis de nutriente. Então, a gente sabe que, por exemplo, existe uma relação bem próxima da vitamina D, quando ela, né, ela precisa estar ótima, ela tá fazendo essa Tanto modulação. que eu faço reposição, porque eu fiz os exames e normalmente ela vem baixa, já não estou muito bem, não tenho muita exposição ao sol, mas assim, Isso, ela normalmente vem baixa, então eu faço reposição já tem bastante tempo. Isso, então tem que manter ela ali pelo menos em 60, 70. Quem tem autoimune, né? Eu sempre vou controlando os outros fatores, mas eu acho que é mais interessante deixar um pouquinho até mais alta do que isso, porque a gente vê uma resposta clínica maravilhosa, né? Então acho que você está no caminho certo. Se você quiser ter certeza, faz um teste de intolerância alimentar, né? Tá. Teste de Esse eu intolerância nunca fiz, esse eu nunca fiz. assintomática me parece que você está, né? Então, assim, se você continua se cuidando, eu não acho que você vai ter grandes problemas. Um marcador são os anti-TPOs que estão baixos, né? Uhum. Eu acho que você não tem que ficar se preocupando tanto, não. Mesmo o iogurte, doutora Karen, porque ele também eu uso, não uso, vou usaria, sei lá, 2, 3 vezes na semana um iogurte, mas procuro Eu, aqueles com menos ingredientes. O que você... então, o cuidado que a gente tem que ter, agora eu já até vi em mercados
que existem iogurtes que são de vacas que pastam, etc e tal, né? Porque o problema da gente consumir muito laticínio é a gente achar que a gente não tá inflamando, mas ele é um produto. Ele não é mais aquilo. Agora, se você esquema, tipo, eu sei que esse leite é um leite tipo orgânico. Ele foi feito em iogurte desse leite. E eu não tenho essa intolerância com a caseína. Eu tô digerindo ele super bem. Ele vai ter uma porcentagem menor, mas ele não vai ter aqueles aditivos lá. Porque o problema da gente consumir muito laticínio também é esse, da qualidade do boi, né? Sim. Se é um boi, não, da vaca. Se a vaca se a vaca tomou muita injeção para ela dar muito leite, aquele hormônio vai cair lá, entendeu? Uhum. Cair lá, né? Porque um outro que eu sei que é bem inflamatório, que eu praticamente, eu não vou falar tirei, mas já diminuí, procuro até ponto de fermentação natural, é o glúten. Que por muito tempo, né? Sou italiana, morei inclusive um ano na Itália, então isso Glúten, assim, as massas. o glúten para as pessoas que têm Não é o tiroidite, tópico, eu sei, mas só para citar como ele, um dos, ele né? acaba sendo porque a estrutura dele é muito parecida com a tireoide, entende? Uhum. A Ana tá perguntando, né? Se for da vaca mesmo, né? Ana, você chegou agora? Chegou agora, Aninha? Então, o que acontece? Que se ele for da vaca mesmo, da vaca que você sabe da qualidade, está pastando, e você não tem problemas de intolerâncias nem com a caseína e nem com a lactose, ok, tá? Que é uma porcentagem muito, muito, muito pequena de pessoas, tá? Eu percebo muito pela prática clínica, tá? São muitos os pacientes. Gente, eu queria que a gente podia fazer até um desafio depois da live aí, quem tem leite. Chegou agora, eu expliquei isso no começo, viu, Ana? Lindona. A doutora tava lá, conheci cada médica top esse fim de semana, que vocês não têm noção, viu, gente? Eu vi que você estava Marcar lá, uma santa inveja. médicas maravilhosas. Respondi sua dúvida, linda. Respondeu, E, respondeu. Tá então, ótimo. Muito obrigada. parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver como que eu consigo aqui. Se Não eu fechar em cima, será que eu fecho a live toda? Eu sempre fico na dúvida. tem. Como é que eu faço? Deixa eu ver, pessoal. Acho que achei. Pronto, vou te tirar, tá? Um beijo, linda. Beijo. Olha lá. Ó, quem tá chegando agora, deixa eu ver. Existe alguma forma de aumentar? Já respondi. Eu vou deixar a live gravada por 24 horas, tá? Essas dúvidas que vocês estão mandando agora, eu já respondi todas, tá bom? Suplemento para hipotiroidismo, ixi, são vários, tá? Eu posso fazer uma live, viu, Sheila, só sobre isso, tá bom? Porque não é só um suplemento, a gente precisa avaliar a individualidade. Olha, e tem gente que falou aqui, né? Igual a Ana, tentei largar o leite, mas não consegui. Eu contei aqui no começo da live que eu tive que largar também, foi um grande desafio, né? Então, existem várias formas. Para quem não tem que tirar de uma forma abrupta, a gente pode fazer de uma forma mais transitória. Então, a gente pode. O que eu faço com criança, tá? A gente pode usar o mesmo mecanismo. Tem vários, assim, eu não atendo muita criança, mas tem filhos de paciente que eu acabo atendendo. E eu peguei uma menina que ela ficava internada. E quando veio o teste de intolerância alimentar dela, ela tinha 3 aninhos, né? Quando veio o, o teste de intolerância, ela veio com uma intolerância muito, muito alta à proteína do leite e várias outras, né? E aí a mãe dela falou, Karen, mas ela toma leite o dia inteiro mesmo. E aí, como é que você vai fazer com uma criança, né? Então, o que a gente foi fazendo? A gente pegou, no começo, na primeira semana, a gente usava de 200 ml da mamadeira, um quarto, ou seja, 50 ml de um leite vegetal. E a gente misturava. E, doutora Ana, e você é leite mesmo ou os derivados também? Depois para poder te ajudar com isso. Então, na primeira semana a gente fazia essa diluição, vocês estão entendendo? Na segunda semana, a gente já começou a aumentar de 10 em 10% por semana o leite vegetal na fração com leite de vaca. O que aconteceu? Ela foi se adaptando com o sabor novo do leite vegetal, entendeu? Então, isso, às vezes, para quem é muito viciado no gosto de leite, e eu vou dizer, gente, que assim, claro, né? Igual eu falei aquela parte, a gente é adulto, a gente tem essa consciência, né? Mas a gente sabe o quanto que isso pode. Eu tive essa dificuldade com todo o conhecimento que eu tenho. Não é só saber, sabe? Então, eu lembro, e eu contei isso, né, pra quem tá aqui no começo da live, eu cheirava leite, eu cheguei a chorar, gente.
Cheguei a chorar. Vocês têm noção de uma adulta com mais de 35 anos chorando com vontade de comer um alimento? Coisa ridícula, né? E hoje eu não ligo mais, não faz diferença. Se eu falar que eu não gosto, é mentira. Isso foi uma história da minha vida. Eu amo. Às vezes eu coloco um pinguinho de leite no meu café, quando eu tô comendo fora. Às vezes eu faço isso, tá? Mas o meu dia a dia é exatamente isso que eu falei. Né? Pena que depois assiste o comecinho da live que eu conto isso, né? Porque eu mamei até os 4 anos de idade. Amei, entendeu? Até os 4 da minha mãe. Então, e depois sempre tomei leite a vida inteira. E meu leite, aí o meu filho tinha desenvolver essa alergia, né? E aí eu precisei parar. Eu precisei parar de repente. Então, você que não precisa parar de repente, mas que você tem esses sintomas, você pode fazer algo mais gradativo, tá bom? O pessoal me chama de bebezona chorona. É, fazer o quê, né, gente? Mas quando a gente começa a sentir os benefícios, vale muito a pena, viu? Não é impossível, tá? Para quem tem essa necessidade e uma dificuldade muito grande, acho que vale muito, muito a pena buscar um profissional para ajudar, tá bom? Aqui a Fran perguntou, ó, deixar de consumir leite ajuda a emagrecer se você inflamar com leite, com toda absoluta certeza, tá? Porque todo o processo inflamatório vai provocar um aumento de peso, tá bom? Nesse sentido, sim, tá? Cúrcuma, Renata, depende muito de cada pessoa, tá bom? As doses que a gente usa, a média, é entre 200 miligramas a 1 grama, junto com a peperina, tá? Existem alguns suplementos no mercado. Pessoal, se vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp, né, eu posso mandar essas dicas depois lá para vocês, tá bom? Minha mãe ama café com leite. Quem não ama café com leite, né? Quem tem mais de 30 anos que não ama café com leite? A minha mãe também ama. Eu também amo, gente. Fala que eu não amo. Mas eu não como isso, não tomo isso mais todo dia, entendeu? Certo? É isso, amores. Tiramos as dúvidas? Mais alguma dúvida?